Muito bem, galera, tá no ar a Confraria Tricolor, a reunião dos três maiores sites independentes fluminense. Eu, Leandro Dias, editor do Netflu, recebo todas as quintas-feiras os meus camaradas Vinícius Toledo, que está aqui do meu lado, do site Explosão Tricolor, e o Douglas Van der Kock, aqui embaixo, do Flu News. Muito boa tarde, Vinícius. Como vai, amigo? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Douglas. E eu queria deixar registrado aqui os meus profundos e sinceros sentimentos pro meu jogador lá de esportes, o Zônio, que é um dos destaques do time. A mãe dele faleceu na última segunda-feira de Covid-19, é mais uma aí das vítimas fatais da pandemia. E também mandar força aí pro Nelson Ferreira, que é o nosso manager do time, que é o que toma conta lá fica totalmente sob controle dele, a parte de esporte. Ele está infectado com a Covid-19. E um abraço aí, força, Nelson. Tá complicado, não tá fácil para ele, mas força aí, cara, tu vai superar essa. Força aí pro Nelson, meus sentimentos também Foi a mãe dele, a mãe do menino Vinícius. Oi? Foi a mãe do menino que foi acometido? A mãe do Guilherme, o Zoni, conhecido como Zoni, que é um dos destaques até da plataforma, né? O garoto é muito cogitado ali, muito bem visto por todos, destaque, joga muito mesmo. A mãe dele faleceu realmente de Covid, e a gente está até de luto lá no site lá. Meus sentimentos para ele também. Um abraço, Douglas. Bem-vindo de volta. Fala, meus amigos. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Leandro e amigos do Confraria. Eu estendo aí o luto do Vinícius aí, a mãe do nosso amigo não consegui pegar o nome do rapaz, mas a gente estende o luto aí, que realmente é muito triste e é o que a gente sempre falava, né, desde o começo, que uma hora esse vírus ia começar a afetar, a chegar nas pessoas mais próximas da gente. Aí já chegou no Vinícius, aqui comigo ainda não chegou em ninguém muito próximo, mas realmente a gente sente que, foi o que eu falei, o pessoal às vezes fica meio que na dúvida, até alguns levam na brincadeira, a verdade é essa, mas é o que eu falo, sempre quando eu abro minha rede social, meu Facebook, Instagram, a gente vê que uma hora ou outra alguém sempre está falecendo, né? Um dia falece um, outro dia falece dois, três, e realmente a gente vê que isso não é brincadeira. Então a gente espera que antes tarde do que nunca, que o pessoal comece a acordar agora que o vírus começa a pegar mais gente, até as pessoas mais próximas. Então, como falei no início, estendo meu luto aí ao Vinícius e o pessoal aí do Explosão. Pois é, pessoal. O Vinícius está voltando aqui, deu uma caída rápida. Tá aí de volta, Vinícius. Pois é, cara. O que a gente esperava iria acontecer, né? As pessoas próximas, familiares, um pai de um grande amigo meu também se foi, vítima de Covid-19. Conheço pessoas que pegaram essa maldita doença. E aí vamos começar logo então com esse tema, né, pessoal? Porque é o tema em voga. Isso foi o assunto da semana, ainda está sendo o assunto da semana, que foi a ida dos presidentes de Flamengo e Vasco até Brasília, conversar com o presidente Bolsonaro, com o intuito de, ao que tudo indica, apressar a volta do futebol. Essa medida deles foi muito criticada pela opinião pública, a imprensa, enfim, cidadãos em geral. E ontem, eu inclusive assisti essa entrevista do presidente do Vasco, Alexandre Campelo, e falando ao Sport TV, falando sobre o protocolo, que é a favor sim da volta dos treinos, e que inclusive os treinamentos, na opinião do Campelo, é mais fácil, o jogador pegar a Covid-19 no dia a dia do que durante os treinamentos, porque lá ele vai estar sempre acompanhado de profissionais de saúde e tudo. Enfim, primeiro eu quero a opinião de vocês sobre essa ida e, obviamente, a não participação do Fluminense nisso. E o que vocês acham de toda essa história? Vou começar agora com o Douglas, já que o Vinícius abriu aí o programa. Douglas, sua opinião. Então, cara, eu acho assim, mantenho a minha posição desde o início. A gente vê em alguns países aí, como por exemplo a França, né,
que teve que voltar a regredir, andar alguns passos atrás em relação ao Covid, porque parece que a doença não tinha se dizimado, né? Lá na França, a gente sabe que no mundo todo está assim, mas a França tentou abrir algumas coisas e teve que voltar atrás, porque a doença começou a se alastrar novamente. E aqui no Brasil, enquanto a gente se aproxima aí de números alarmantes, a gente bateu o recorde de mortes por dia, a gente bateu o recorde de infecção por dia, vai batendo recordes atrás de recordes, recordes negativos, e os clubes pensando em voltar a jogar futebol nesse momento. E aí é claro que a gente tem dois sentimentos quando a gente fala disso. Primeiro que é a volta do futebol. É claro que todo mundo quer a volta do futebol. Isso é óbvio. Se você perguntar para um torcedor, para um amante de futebol, se ele quer a volta do futebol, ele vai querer a volta do futebol para ontem. Mas só que antes de voltar ao futebol, a gente precisa lidar com as vidas. É o que a gente sempre vem falando aqui. A gente tem que levar a vida, sempre deixar a vida em primeiro lugar. E ao meu ver, e aí a respeito à opinião de cada um, já até vi tricolores com opiniões contrárias, acho que nesse momento a vida humana não está sendo colocada em primeiro lugar. Acho que em primeiro lugar está sendo colocada as ações de marketing, o faturamento dos clubes, o que o clube pode deixar de arrecadar se o futebol ficar mais tempo parado. Vários outros fatores vêm sendo colocados na frente da vida humana. E aí uma coisa até que eu gostaria de levantar, foi o que eu falei, enquanto a gente vê muitas empresas do ramo particular medindo esforços para ajudar toda a população nesse momento tão difícil que a gente vive, a gente vê o pessoal do futebol olhando para o próprio umbigo. E o que eu falo que é olhar para o próprio umbigo? Quando a gente fica pensando só na volta do futebol, a gente acaba esquecendo as outras camadas da sociedade. O que eu quero dizer com isso? A gente viu a Ferj, por exemplo, vou citar só a Ferj, realizando testes em jogadores dos clubes chamados pequenos, né? Por que, Ferj, ao invés de você realizar esses testes nos jogadores dos clubes chamados pequenos, você não disponibiliza isso para a população do Rio que tanto precisa? Por que os clubes não fazem a mesma coisa? Não estou falando que é para deixar de testar os jogadores, não. Mas a gente sabe que se for para voltar ao futebol, se for para voltar aos treinos, esses testes vão ter que ser frequentes. Então, se for para testar os jogadores, por que não disponibiliza para a população? Esse é o meu grande questionamento. É isso que não entra na minha cabeça. Quando você olha para o seu próprio umbigo e esquece as outras camadas, principalmente as camadas mais pobres. Perfeito, Douglas. Sua visão, Vinícius? Para não ser tão repetitivo, é o fim da picada. É o fim da picada, é o que o Flamengo e o Vasco fizeram essa semana. Né? Eu não vou alongar muito sobre isso, mas essa visita lá em Brasília. Primeiro que você pega o médico do Flamengo, aparece numa foto ali, né, lá em Brasília, sem máscara, sem nada. Aí você pega uma foto lá do cara na reapresentação do Flamengo, o cara parecia um astronauta. Né? Você vê logo de cara a contradição. Acho que a gente, é uma coisa que eu não entendo, né? São os governantes nossos, dirigentes de tudo, ali um colado, um abraçado no outro, sem máscara, nada. Péssimo exemplo para a população. Isso, para mim, acaba que representa realmente a representatividade da bagunça do que é o Brasil, entendeu? E não tem como a gente fugir disso. Eu acho isso. Essa questão de retornar futebol, sou totalmente contra. E quem é a favor, eu não respeito a opinião, não. Porque foi o que o Douglas falou, a vida está acima de tudo. Né? Com a vida não se brinca. Então, esse papo de que eu não respeito a opinião de quem é a favor do retorno do futebol. Ponto. Você pega o Boa Vista aí, pelo que eu fiquei sabendo ontem, o Boa Vista parece que 9 jogadores testaram positivo. E acho, se eu não me engano, o Boa Vista está brigando ainda por vaga em semifinal, não sei. Tem alguma coisa assim, eu até esqueci como é que está a situação do Carioca. Então, não há a mínima condição, acho que o futebol não volta tão cedo. A gente, agora, até a Alemanha retornou com a liga dela no último final de semana. A gente ainda vai ver o reflexo disso tudo, mas a gente tem exemplos aí. A Coreia do Sul foi uma das referências do mundo aí no combate à pandemia, né? E teve uma academia de dança lá na Coreia
que reabriu e os 112 alunos foram infectados. A Coreia hoje já teme uma segunda onda. Então, gente, eu já falei isso 1000 vezes aqui, todo mundo perde muito. Talvez aí não tenha nem explosão tricolor nos próximos meses aí para contar a história. Isso é guerra, guerra todo mundo perde. A gente tem que levar a sério esse problema. A gente sabe que tem trabalhadores que não tem como, não tem outra opção, tem que encarar a rua, tem que ir para a batalha, mas, assim, infelizmente, essa questão do futebol aí, sigo apoiando o posicionamento do Fluminense, me representa como torcedor e sócio do clube. Acho que o Fluminense vem agindo bem realmente, o presidente, aí o Mário Bittencourt tem se mantido firme aí, e assim que tem que ser, assim como o Botafogo também, através até do Montenegro, que também tem sido até muito duro, né? Tem sido, falando português claro, o Montenegro tem mandado a real, não tem, tá sem freio na língua. A gente que tá de fora, a gente é cachorro pequeno, bate palma. Eu bato palma até pro Montenegro. É isso, amigos. Eu queria acrescentar o seguinte: o Brasil é um país que a curva de contaminação ela não desce, muito pelo contrário, ela só aumenta, e as pessoas falam em volta do futebol. E mais do que isso, a Olimpíada foi cancelada pela primeira vez na história, e o Flamengo quer jogar campeonato carioca. Que lógica! Cara, assim, eu não consigo... Vinícius, seria piada, porque a gente vive um momento tão difícil que qualquer lugar as pessoas fariam piada com um negócio desse, mas não dá para fazer piada com morte. Né? Igual quando alegam, economia, não tem economia com morto. Como é que se faz economia com pessoas mortas? Já tem quem faça essa piada de forma oficial, né? Vamos falar a verdade. Exatamente, exato, o que faz piada mesmo, né? De forma oficial. De metáfora, oficialmente anedotas. Mas o que eu quero dizer, ontem o Montenegro também participou do programa, acho que é o Troca de Passe do Sport TV, e falou exatamente isso. O Flamengo quer treinar para quê? O jogo está marcado para quando? Qual é inclusive o Flamengo, até um amigo aqui, deixa eu subir aqui um comentário, o Jackson Soares me sacaneia, fala, Leandro Calvo Dias, você viu que além disso o Flamengo na sua página tirou o de casa? Assim, não tem o menor sentido, cara, de você pensar em volta de futebol com pessoas morrendo, cara. E aí nesse caso, e aí, eu queria também... eu posso fazer só uma pergunta que eu andei pensando? Claro. Como o Rio de Janeiro e o município e até o estado tem aí esse decreto, esse protocolo, onde não autoriza alguns serviços a trabalharem, se o jogador, por exemplo, se recusar, o Flamengo pode cumprir alguma sanção com ele, até porque o futebol não é essencial. Então eles estão... Exato, o futebol não é essencial. Exatamente. Por isso, mas é por isso, até para deixar o Leandro completar a linha dele de raciocínio, mas só falando rápido aqui, por isso que eu falei bagunça. Por quê? Porque a prefeitura deu o decreto de que não poderia ter treino. E, porra, os caras foram lá e botaram treinos. E os caras já têm aquele lance do ninho, dos garotos do ninho ali, né? Do início do ano passado, que até hoje não foi resolvido, mas também não cabe a gente aqui julgar. Agora, os caras desrespeitaram a autoridade do município, né? A maior autoridade do município. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E isso é que deixa a gente indignado, não é como rival, nada não, é como cidadão. Né? Porque quando camelou aqui na Dias da Cruz, em diversos pontos, Praça Sans Penha, vai lá para garantir o feijão com arroz dele lá, vem guarda municipal, desce a porrada nos caras lá. E os caras só estão trabalhando, tentando ganhar o ganha-pão deles ali. E aí vai o Flamengo, peita os caras numa pandemia. E ninguém faz nada. É um absurdo. É um absurdo, Vinícius. E pior do que isso, meu amigo. A medida do STF era de dar autonomia aos municípios e estados quanto a retorno de atividades, sejam elas desportivas ou não. Não estão liberadas atividades. O Flamengo está descumprindo uma ordem. Tá? E aí os caras vão lá, o Alexandre Campelo, presidente do Vasco,
ele disse que a gente estava assim, aquela foto ficou, a gente pede desculpa por realmente a gente esqueceu de colocar a máscara para tirar foto, mas estávamos com a máscara o tempo todo, só tiramos para poder almoçar. Aí sai a foto do almoço, todo mundo enfileirado, um encostado no outro. Um encostado no outro. Inacreditável, cara. Mas assim, falando do Fluminense, só rapidinho, Vini, só para a gente complementar, para colocar o Fluminense nessa história, quer dizer, o Fluminense não está ali, e é por isso que eu quero perguntar para vocês, eu coloquei lá no meu Twitter ontem, botei essa foto, né, do presidente do Vasco, do Flamengo, o Bolsonaro com o filho dele, eu acho que tinha um diretor médico do Flamengo, o Márcio Tanuri, coordenador médico, não sei exatamente o cargo. E aí eu fiz a seguinte pergunta, que eu queria realmente saber, não foi apenas uma provocação. Qual o seu sentimento tricolor em não ver o presidente Fluminense nessa foto? E aí a coisa ficou meio dividida entre alívio e orgulho. Eu queria saber o que vocês pensam. O sentimento é de alívio, é de orgulho, é dos dois ou qualquer outro tipo de sentimento? No meu caso aqui, dentro da minha formação até de caráter pessoal, tudo, é de alívio, né? Eu acho que eu já dei até esse exemplo aqui uma vez, no Maracanã, na saída, eu fui jogar o lixo na lixeira, no meio da multidão, o cara chegou e falou, tinha que ser da nossa torcida também, pô, tá vendo o que o cara fez? Falando pro filho, eu falei, pô, isso é uma obrigação minha, eu não vejo isso aqui como algo extraordinário, então, assim, eu acho que é alívio, a questão de alívio realmente, não vou dizer que estou orgulhoso, estou aliviado, porque a gente sabe como é que funciona a coisa e tudo, e o Fluminense vem se mantendo aí firme no seu posicionamento, que eu acho que é o posicionamento de uma pessoa normal, né? Quando a gente fala de uma pessoa normal, acho que aí já mata essa discussão aí. Douglas. Assim, eu acho que é um misto de sentimento, né? Eu acho que encaixa um pouco de orgulho, encaixa um pouco de alívio. E aí, por quê? Porque, assim, como o Vinícius falou, é claro que, assim, o normal a se fazer agora seria isso. Mas só que quando a gente vê que tem todo um mecanismo por trás, todo um sistema por trás, onde, em tese, seria mais fácil o Fluminense ir em favor desse sistema, o Fluminense vai na contramão disso, bate de frente. E a gente tem que pontuar que antes o Botafogo também era a favor, de uns tempos para cá que mudou. Então, assim, o Fluminense está desde o começo batendo de frente com o sistema, e no começo até era sozinho. Então, assim, é um pouco de orgulho, de mostrar assim, pô, olha só, é legal. E aí não é em relação à pessoa do presidente ou qualquer pessoa do departamento, não, é do clube mesmo. Parece que é uma instituição que é da instituição, que a gente vê o Fluminense brigando, batendo de frente, e aí fazendo demonstrações lá com entregas de distribuição de cestas e outras coisas que a gente até pode tocar mais na frente, mas em relação a se manter firme contra a volta do futebol, acho que, claro, tem um alívio de não ver na foto, mas até um certo orgulho de ver, assim, realmente agora batendo de frente. Foi até, entre aspas, né, uma das promessas de campanha, que era representar o clube. Então, assim, eu vejo que o Mário está representando, de certa forma, o clube de uma forma honrosa e legal, nesse sentido. Nesse caso, Douglas, eu estou com o Vinícius em relação ao sentimento. Eu não vou dizer orgulho, porque eu acho que deveria ser obrigação de qualquer cidadão, não é cidadão de bem, mas qualquer cidadão de bom senso, que você esteja contra qualquer tipo de movimento para a volta de atividades não essenciais, como é o caso do futebol. Eu não consigo ter orgulho, porque, na minha opinião, isso deveria ser obrigação. Então, eu acho que o Mário está sendo correto, ele está tendo bom senso, mas eu ainda não me sinto orgulhoso. Eu me sinto orgulhoso, sim, de ver o Fluminense fazer uma campanha como fez no domingo, arrecadou uma grande quantidade de alimentos, né? Foram mais de 120 mil reais, né, pessoal? 130, agora eu não lembro. 120, quase 130 mil reais arredondado. 130 mil reais, cestas básicas foram doadas para os funcionários. Isso sim eu sinto orgulho. Em relação à postura, eu, por enquanto, eu vou ficar com alívio, porque a gente sabe como é que funciona. Futebol, infelizmente, é um meio onde as coisas mudam de forma drástica de um dia para a noite,
E aí pode ser que o Fluminense, de alguma forma, sucumba a essa pressão. Por enquanto, eu acho que o Mário tem sido correto, tem agido com bom senso. Eu acho, sim, que ele merece o crédito por isso. Mas em relação a essa não participação, por enquanto eu estou aliviado. Não ver esse escudo aqui, ali representar, eu ficaria muito mal, meus amigos, se eu visse o Mário, qualquer representante do Fluminense, numa situação daquela, porque para mim a resposta, a mensagem é: não estou nem aí para vidas que estão sendo perdidas. Eu quero a volta do futebol, independentemente de qualquer coisa. Essa é a mensagem que fica, eu acho que é muito ruim. O Eu vi Leandro, isso, só queria complementar, quando eu falo de instituição, só para ficar bem claro, é claro. que assim, a gente não sabe, né, de dentro o que, que acontece, mas o que transparece para a gente é que mesmo dentro do Fluminense ninguém está fazendo essa força, essa pressão para que o Fluminense fique do lado dos outros clubes, né, do Flamengo, do Vasco e tal. Então, quando eu falo da instituição, eu estou englobando isso, que parece que todo mundo abraçou essa causa junto com o presidente. Não, perfeito, perfeito. Acho que ficou claro. O Vinícius quer complementar mais alguma coisa para a gente já para um próximo tema? Não, acho que todo mundo aqui já soltou aí o que tinha que soltar. Eu acho que realmente a diretoria vem fazendo, cumprindo com a obrigação dela, né? De uma pessoa. É o que eu falo, tudo é questão de ser uma pessoa normal, né? E nesse país aqui, infelizmente, a gente vê, cada um abre a sua rede social hoje, virou loucura, né? Virou loucura, todo mundo agora virou médico, né? É o cara que às vezes sei lá, distribuidor de cerveja, o cara agora tá prescrevendo, né? Então, pô, eu tomara, rezo, rogo para que realmente encontre essa vacina. Já não é nem mais por questão do vírus, né? Claro, é pelo vírus também, mas o Brasil tem vários agravantes além do vírus, que eu acho que daqui a pouco vai ficar pior até do que o próprio vírus. Então, Deu uma picotada aí no Vinícius, mas acho que deu para entender, né? Vamos lá, pessoal. Vamos passar então para um outro tema. Eu até coloquei para os amigos um pouco mais cedo, que eu acho que é um tema que não tem uma relação direta com o Fluminense, mas pode ter. Que é o seguinte, não sei se todos estão cientes, mas o Cruzeiro ele perdeu 6 pontos na Série B por conta de uma dívida na FIFA. Uma dívida referente ao volante Denilson com o Al-Wada dos Emirados Árabes. O Cruzeiro perdeu o prazo para pagar essa dívida, já que o clube árabe recorreu à FIFA para que esse pagamento fosse feito, e aí o Cruzeiro já perdeu 6 pontos do Campeonato Brasileiro na Série B, e detalhe, a decisão não cabe recurso. O Cruzeiro já entra na Série B com 6 pontos negativos. E por que o Fluminense tem a ver com isso? Há pouco tempo atrás, nós publicamos, eu acho que os outros sites também, que o Fluminense, o Independiente Del Valle, acionou a FIFA para que o Fluminense ele pague os valores das compras do Orejuela e do Sornosa. Parece que já estão entrando em um acordo, mas ainda não tem informação, não sei se o Vinícius e o Douglas têm, de que esse acordo ele foi selado. E caso se isso não se concretizar, se o Del Valle insistir nesse recebimento, o Fluminense e tantos outros clubes correm esse risco também, né? Eu queria que vocês comentassem sobre essa decisão, né? É difícil isso acontecer, eu não me lembro recentemente de um clube brasileiro da América do Sul perder ponto por dívida. Eu acho isso muito bom, por sinal, a gente tem que se responsabilizar, porque o dirigente, e além disso, é responsabilizar o dirigente também, porque a instituição é vítima nessa história, né? O Cruzeiro, o Fluminense, todos os clubes, quando o dirigente não paga ou faz uma negociação que você não tenha uma condição prévia de pagar, o clube é que se lasca. Eu queria a opinião de vocês sobre essa matéria aí, essa situação. Quem começa e aí? aí, Douglas? Então vamos lá. A do Orejuela, pelo que a gente andou escutando, conversando até em off nos bastidores, parece que está bem encaminhada já. Agora, a do Sornoso eu também confesso que eu não sei como está essa situação. Então, como o Leandro falou, assim, é preocupante.
até porque a gente sabe que o Fluminense vem sofrendo diversas penhoras na justiça. Teve até essa última ação agora do Kaique aí, que pode ter um problema de um jogo. E é o que a gente sempre vem falando aqui, né? Que são os jogadores que vêm para o Fluminense, que não rendem em campo e ainda dão um baita de um prejuízo aos cofres do clube. Então, assim, é uma ação, como o Leandro falou, acho que tem que ser dessa forma. Tá devendo? Você tem até tal data para pagar. Não pagou, perde ponto. Tá perfeito. Única coisa que eu complemento, que foi até o que o Leandro também falou, que tem que também cobrar do dirigente. O dirigente tem que ser penalizado. Entendeu? Isso aí eu acho certo, porque aí vamos trazer para o lado do Fluminense. O ex-presidente foi lá, fez todo o esquema, trouxe os dois jogadores, e se eu não me engano, o Sornosa e o Orejuela foram em 2016. Foi isso? Foi no final, foi no meados de 2016, o Fluminense fez um pré-contrato e eles chegaram em 2017. Isso, acertou tudo ali no meio de 2016, né? Então, aí olha só, 4 anos. Aí vamos dizer que essa bomba estoura agora. Então, aí, entre aspas, né, o Mário que paga a conta. Então, assim, claro que o clube tem que ser responsabilizado, mas principalmente o dirigente tem que ser. Porque se o clube só for pro lado do clube, ao meu ver, os dirigentes vão continuar fazendo isso. Que é aquela história, eu faço agora e o próximo paga a conta. Então, enquanto o dirigente não for penalizado, mesmo que o clube seja, eu acho que não vai mudar muito. Vinícius, só antes da sua consideração, vou colocar aqui para a galera. Na verdade, a gente fez até uma matéria, o Paulo Brito, nosso repórter especial, no dia 7 de abril, que o Fluminense estava perto de oficializar um acordo com o Del Valle. Eu não sei se o Paulo está acompanhando aqui a gente, mas eu não vi o desdobramento em relação a isso, se realmente esse acordo aconteceu. A notícia de 7 de abril está aí para você ver, é que o Fluminense estava perto de um acordo, que é um bom sinal, claro, mas ainda eu não tenho informações, não sei se o Vinícius tem, de que esse acordo foi selado. Vamos lá. O acordo pode até ter sido oficializado, a gente não sabe. Mas até aí não quer dizer nada, né? Porque a gente passou aí alguns anos com a Flu Sócio falando que o Fluminense estava todo equacionado, estava todo estruturado, né? Pagando as dívidas ali corretinho, não sei o quê. Não estou querendo dizer que isso vai acontecer com a atual gestão, nada disso. Mas eu só estou dando um exemplo de que essas notícias de que fechamos um acordo, pimba. Mas aí eu pergunto, está entrando dinheiro no clube? Como é que foi feito esse acordo? O Pacheco também, o Fluminense teve problema agora para realizar pagamentos, né? Pacheco e Araújo também. Entendeu? E piorou com a situação agora da pandemia, a Globo atrasando o verbo. A gente sabe que é por isso que eu falo a importância, né, do torcedor que acompanha todos os sites aqui, pelo menos os nossos aqui, a gente sempre procura ir um pouco mais além, né, do que geralmente é noticiado. A gente coloca alguns dados, às vezes, que você não vai ver nem numa Globo, né? Então, quando a gente fala de finanças, por exemplo, como é que se diz? Tem situações aí que a gente tem que... me veio agora, esqueci, cara, mas vamos lá. Falando sobre essa questão do Sornoso e do Orejuela, primeiro de tudo, a gente tem que saber como é que foi feito esse acordo e se o Fluminense realmente vai conseguir honrá-lo, né? A gente não tá uma situação que todos os clubes e empresas estão necessitando de dinheiro. Lá no Equador não é diferente, o Equador é um dos países mais afetados aqui do continente. A gente viu aí no início da pandemia, então também o Equador já é um país pobre, não é um país com boas reservas ali e tudo. Então, para o Fluminense ele ficar sim com o sinal de alerta ligado. Espero que a diretoria honre o compromisso, mas a gente também tem que ter a consciência do seguinte: se o futebol ficar parado aí mais 3, 4, 5 meses, ou até o final do ano, será que os equatorianos vão ter paciência para isso? Aguardar os pagamentos? Pode ser um inferno não só para o Fluminense, tá? Mas para todos, conforme o Leandro já falou aí no início, né? Que não é só o Fluminense que está nessa situação. E eu até pergunto para o Leandro e para o Douglas o seguinte, sobre o mesmo assunto de FIFA. Aquela do Marquinho, da Udinese, aquilo já foi acertado?
Eu esquecia, confesso que eu esquecia. Cara, não lembro. Boa pergunta. Boa pergunta. Essa parte é mais com o Paulo Brito, que ele que está em cima da pelo que informação. eu Você vi lembra lá, do. É, até no podcast do Mário falando, estava caminhando também para um acordo, né? Ou seja, ainda não resolveu, né? Ainda não resolveu. é, é o que eu falo, assim, a questão de acordo, o pessoal eu vi até nos comentários aqui no chat aqui, tá muita gente falando, não, já fez o acordo, já fez o acordo. Tudo bem, gente, o acordo, é, o Fluminense pode fazer milhões de acordos, agora a questão é honrar esse acordo. E quando eu estou falando isso aqui, eu não estou criticando diretoria nada, por quê? Primeiro, a gente tem uma dívida a curto prazo de 257 milhões de reais, fora que o Fluminense tem que arcar com os custos de futebol, esportes olímpicos e social. Um quadro de funcionários aí que deve ser mais ou menos na faixa de uns 600, aí, incluindo pessoas jurídicas e tudo. 600 e pouco. Uhum. Então, gente, é impossível a gente não ficar preocupado até com relação ao futuro do Fluminense. Então, vamos ver o que vai dar essa questão aí do acordo. É para ficar muito preocupado. E o que os caras fizeram lá no Cruzeiro é para todo mundo ir para cadeia, cara, porque não é sacanagem, não. 400 milhões de déficit no último ano é para todo mundo ir para cadeia. Nessa aí, meus sentimentos aos torcedores, aos verdadeiros torcedores do Cruzeiro de arquibancada como nós aí, porque é uma sacanagem que fizeram com o Cruzeiro. Talvez tenham destruído o Cruzeiro de vez, porque ainda deu azar de acontecer essa pandemia aí, que vai vir uma recessão braba pela frente. É uma sacanagem. O Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro, uma sacanagem que fizeram com o Cruzeiro. Não, realmente, cara, é inacreditável. E sobre essa questão do acordo, Vini, só para seguir aí no que você está falando, eu lembro de uma matéria do Marcelo Oliveira, que nós publicamos, acho que outros sites também. O Fluminense fez, se não me engano, 5 acordos com o Marcelo Oliveira. Se fez 5 acordos, é porque não cumpriu 4. É Então, isso. fazer acordo, você tem que fazer acordo, tem que pagar, né? A premissa do Mas, acordo é que você vai pagar. Se você não paga, é desacordo. mas é isso, Leandro. É por isso que eu falo da importância até nossa, tá? Da gente esclarecer alguns pontos. Porque quando você levantou aqui essa pauta, eu vi aqui no chat aqui, o pessoal, não, já fez o acordo, já fez. Gente, o acordo não significa a solução do problema. Né? É como se eu tivesse devendo 10 mil reais no cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro para pagar no final do mês, nem no outro enrola, os caras vão me procurar, vão fazer um acordo. Eu vou chegar, vou assinar qualquer acordo ali. E eu posso não honrar. E aí vai fazer mais acordo, faz acordo até que vai chegar um dia que o bicho vai pegar pro meu lado. É assim que funciona também no futebol. Nesse caso, a FIFA, né? Você promete que vai pagar, o cara se emputece contigo e te processa, acabou. Aí não tem acordo. Aí tu vai pagar o valor cheio, talvez maior do que antes. O do Cruzeiro, talvez, que vocês até falaram aí que pô, não é comum a FIFA aplicar esse tipo de punição. Eu acho que o do Cruzeiro o que pegou é que realmente os valores que foram contestados lá na FIFA, se eu não me engano, acho que beirava 80 milhões de reais. Ou seja, uma beiça bem grande, né? Putz, nem fala. Fala aí, Douglas. Não, eu acho que assim, o Vinícius resumiu bem, principalmente em relação ao acordo, né? Porque é muito complicado. E aí, o Leandro e Vinícius, acho que a gente tem que também tentar, né? Que, claro, nessa posição é difícil, deixar o lado torcedor um pouquinho de lado e tentar pensar com a cabeça de quem está do outro lado. Porque, assim, vou citar o exemplo do Marcelo Oliveira, como você falou. O Marcelo Oliveira, quando ele veio para o Fluminense, ele deu o valor dele, quem aceitou pagar foi o Fluminense. Ele não colocou arma na cabeça de ninguém. E a partir do momento que ele não recebe, ele está com total razão, ao meu ver, de entrar na justiça contra o clube. Entendeu? E aí tem o outro lado, né, que até vou citar, porque o próprio Fluminense deixou isso bem claro, que é o Marco Júnior, que não acionou o clube na justiça. Mas assim, o Marco Júnior fez um papel até como de querer ajudar o clube, de torcedor, mas é um papel que a gente sabe que não acontece principalmente no meio do futebol. Então, assim, o torcedor também tem, igual o Vinícius falou, tem que cobrar do dirigente que assina um contrato lá.
Igual a gente, se quiser, se puder entrar no assunto, que é o assunto Fred. Entendeu? Que eu sou defensor do Vamos acerto do entrar. Fred, mas já muito me preocupou quando o Mário chega lá no podcast do Globo Esporte e fala que quando for assinar com o Fred tem que levar várias coisas em consideração, que é o retorno dentro de campo, que é o que o Fred traz de marca para o clube, de retorno para o clube, mas tem que botar outra coisa no papel. Que se o Fred não vir para o Fluminense, talvez ele tenha que encerrar a carreira. Entendeu? E eu estou falando isso como um grande defensor da volta dele. O Fred é um tema aqui que, claro, a gente vai abordar, até porque teve o podcast que o Mário fez no Globoesporte.com. O Paulo Brito apurou, acho que foi ontem, né, a matéria em relação à proposta que foi feita de forma extraoficial, ou seja, não foi feita no papel. O Fluminense perguntou quanto você quer ganhar, o Fred falou, quero ganhar isso, a apuração do Paulo Brito. O salário vai ser de 400 mil fixos e mais gatilhos que podem aumentar esse valor. E aí, segundo, acho que foi o Globo Esporte, ou não sei se foi o Paulo, cara, é tanta notícia que eu me perco, que o contrato dele seria até o final de 2022, não é isso? Foi o Globo Esporte, essa daí foi o Globo Esporte, né? Até o final de 2022. Então, bom, já que o Douglas entrou nesse tema, vamos nessa. A minha opinião, acho que todos já sabem, eu não quero ser repetitivo. E que fique claro, pessoal, eu sou torcedor do Fluminense, como os dois amigos aqui, como vocês que estão me acompanhando. Então, eu quero o bem do clube, eu quero um Fluminense fortalecido, eu quero um Fluminense dentro de campo que faça a gente sentir orgulho. E se o Fred vai vir, o Fred será jogador do Fluminense, todo mundo sabe disso. Quando ele vestir essa camisa aqui de treino, que é nova, quando vestir a de jogo, estarei no Maracanã, quando assim for permitido, torcendo pelo sucesso do Fred. Mas aqui a gente faz um papel analítico. Aqui a gente não pode colocar o coração para poder falar por nós, porque senão não precisava fazer live, não precisava ficar debatendo. Basta apenas, né, levantar a mão para o alto. Venha, Fred, vamos ser felizes. Claro que eu quero que ele seja feliz. E que fique claro, eu não faço campanha contra a vida do Fred. Eu acho que nem o Vinícius, que é contra a contratação. A gente não faz campanha contra, não fico perseguindo o jogador. A gente apenas entende que, nas condições que o Fluminense quer contratar o Fred, é um risco muito alto. É isso. E é o que eu venho falando sempre, os amigos vão falar também. Tivesse o Fluminense feito uma equipe, eu estou sendo repetitivo, mas é bom que isso, para se fixar na cabeça das pessoas. Tivesse o Fluminense formado um elenco mais competitivo, com mais intensidade, qualidade, obviamente, mas com jogadores jovens e com alguns experientes em setores-chave, eu não seria contra a vinda do Fred, não teria esse risco. Talvez você minimizaria esse risco. Mas você forma um elenco recheado de quase uma dezena de jogadores veteranos, todos eles vindo com salários altos. Qual o salário que vocês acham que ganham juntos? Aliás, quanto representa Hudson, Henrique, Digão, Egídio, Matheus Ferraz, Nenê, Ganso e Fred para os cofres do Fluminense? Estou falando de jogadores, tirando um ou outro, no máximo medianos. Será que foi feito um bom planejamento lá em janeiro? E o Mário já fala em renovar com o elenco, 80%, a ideia dele é manter 80% do elenco para 2021. Esse elenco ainda nem foi testado. Então, esse é o meu ponto. Eu não posso fazer campanha contra um ídolo, cara. O Fred é o maior ídolo da história moderna do Fluminense. Jogou pra cacete, 172 gols, grande artilheiro, maior artilheiro em jogos oficiais do clube. Vibrei muito com esse cara. Eu não vou fazer campanha contra um ídolo. Mas aqui quem está falando estou falando de forma racional e não passional. Eu não posso ser passional nesse momento, porque no futuro a conta pode chegar. Com vocês, meus amigos. Fala, Vinícius. Cara, esse lance do Fred aí, eu acho o seguinte, a parte financeira. O Mário fala que está dentro do orçamento, né?
que ele não cometeria nenhuma loucura. Então, eu já nem discuto mais essa questão financeira. A responsabilidade é do presidente. Se ele fala que está dentro do orçamento e tudo, então 100% de responsabilidade dele nessa questão financeira, né? A gente analisa algumas situações financeiras de acordo com os números oficiais do clube, inclusive publicados no balanço patrimonial lá, balanço financeiro, e a gente chega ali a algumas conclusões de dívidas a curto prazo, de todos os problemas que o Fluminense tem. Mas se o presidente está falando que dá, então, cara, eu considero essa parte financeira até como assunto encerrado. Se é 400 realmente, se ainda vai dar mais bônus disso, daquilo, a bola é do presidente nessa questão financeira. A parte técnica, eu concordo com os torcedores quando eles falam melhor do que Lucas Barcelos, Pablo Diego e mais não sei quem juntos, melhor do que Júnior Dutra, Felipe Cardoso, não sei o que, beleza. Mas isso também já é um outro ponto que a gente discute, né? Eu vou até sair um pouco rápido aqui da questão do Fred, rapidinho. Mas esse lance do Kaique, por exemplo, isso me revoltou de uma maneira quando eu vi essa notícia ontem da ação dele contra o Fluminense. Por que me revoltou? Porque, cara, a gente acompanha futebol aqui direto, todo mundo trabalha com site, tem que acompanhar tudo. O Kaique, quando chegou no Fluminense, eu não me lembro vocês, mas eu tenho quase certeza que vocês também criticaram. Eu critiquei muito. E aí aparece toda uma tropa para falar, tem que apoiar, para de jogar contra. Meu amigo, quem é pereba a gente já sabe. Cada um tem uma lista de perebas aqui do futebol brasileiro. Entendeu? Então, porra, chega o Kaique, não jogou. A gente já sabia que ia ser apenas para fazer figuração. E foi isso que ocorreu. Ficou 6 meses ali no Fluminense, recebeu algumas coisas ali em dia, não sei o quê, mas no final tá com uma ação de 800 mil reais, que com certeza vai acabar de repente ultrapassando 1 milhão, que é sempre assim. E, porra, só que agora vem o Fred, beleza. O Fred, tecnicamente, eu tenho minhas dúvidas. Já tinha antes. Com essa parada agora, o Fred não jogou esse ano ainda, né? O Fred não jogou esse ano. E se a gente pegar os números dele no ano passado, por exemplo, não foram números legais, não. Fica meio distorcido por causa de 12 gols que ele marcou no Campeonato Mineiro e mais 3 que ele fez no jogo da Libertadores. Aí, acho que, se eu não me engano, ele fez 20 gols. Ele fez 20 gols. Só para te complementar, eu tenho os números aqui, só para te complementar. Fala, pode falar. Foi até o Dedé Moreira que colocou aqui. Então, ele colocou lá no Twitter dele. O Dedé é um cara que estuda futebol, inclusive depois eu quero falar rapidamente sobre ele, uma coisa muito chata que aconteceu hoje. Em 2019, ano passado, o Fred jogou isso na Série A, tá? Brasileiro. 30 jogos, 23 como titular e 6 gols. Em 2018 ele não jogou, né? Teve uma contusão séria, quase não jogou. Em 2017, estou falando de 3 anos atrás, o Fred jogou 29 partidas, 27 como titular e tem uma média até razoável de 12 gols. E aí o Dedé conclui que 400 mil por mês sem disputa no mercado. Porque ninguém quer o Fred. Quem quer o Fred? Eu falei isso numa live. Qual clube que quer contratar o Fred? Eu não estou nem falando 1 milhão, hein? Estou falando por 400 mil, ou seja, é uma redução drástica do salário dele. Qual clube, além do Fluminense, quer contratar o Fred? Eu não conheço. E se não quer o Fred, por que não quer o Fred? Por que se todo mundo, se tem muita gente que acha que o Fred ainda faz a diferença, por que os clubes não querem contratar o Fred? Por que só o Fluminense? Claro, tem a questão da idolatria, isso é perfeitamente possível, explicável, e a paixão é o argumento. Quanto a isso, eu não vou discutir com paixão. Mas vamos falar de parte técnica? Por que nenhum clube quer contratar o Fred? O cara vai reduzir o salário em 400 mil, cara. Essa é a discussão. A discussão, da minha parte, inicialmente, vai ser sempre técnica. E porque é o seguinte, cara. Igual o Vinícius falou aqui agora. Vocês estão contra o Fred? Pô, joga contra. Meu amigo, se o Toninho é o bíblico, sair da aposentadoria, meter a camisa do Fluminense e entrar em campo, eu vou torcer para dar certo.
Se o Itaberá quiser voltar a jogar bola, mesmo ele sendo horroroso, vestiu a camisa do Fluminense, eu vou torcer para dar certo. Aqui não tá torcida, a gente vai torcer para qualquer um, cara. Isso aí não, isso nunca esteve em discussão. Ô, Leandro, assim, eu vou até mais além, tá? O Fred vem pro Fluminense realmente. Se ele vier e arrebentar, eu vou ser o primeiro a chegar aqui numa live e falar, gente, ó, olha só, me fudi. Graças a Deus. Eu já vou falar isso. Me fudi, graças a Deus. Entendeu? Porque, porra, só que, assim, cara, eu vejo aí o que o Fred vem fazendo até durante esse período da pandemia em termos de treinamento, você vê o cara tá fininho, tá, porra, tá ali com a musculatura, parece boa, tá motivado, não sei o quê. Pelo menos nos vídeos ali, eu acredito. Você vê que o cara tá com uma expressão feliz. Né? Ele gosta do Fluminense, ele ama o Fluminense, isso aí é um fato. Né? Agora, eu acho que a gente tem direito de ficar com o pé atrás, sim, porque o futebol hoje em dia são 10 cavalos ali na linha, ali, correndo igual correndo adoidado ali. O amigo botou aí, o Henrique Adaime, que tá pedalando 100 km por dia, é isso mesmo. Porra, então, assim, o Fred tá bem. Agora, vamos ver, cara. Tem que esperar a bola rolar. Agora me preocupa muito que esse período de inatividade aí longa para um jogador como ele, que já vem de um histórico, né, possui um histórico aí de lesões musculares, está com 37 anos, se eu não me engano, né? Então, outubro, isso 37. Preocupa. Vai fazer 37 então, em outubro. Preocupa, entendeu? Preocupa, mas vamos ver, se vier a gente vai cantar aí pra caramba, o Fred vai te pegar, que ele pegue flamenguista, vascaíno, botafoguense, que a molecada de Xerém corra por ele, ele só empurre ali, entendeu? Dê aquele tapa que ele gosta de dar, é isso, cara, o meu apoio vai ter, mas agora, eu não posso deixar de falar tudo que envolve isso aí, até porque muito, né, se falava antes da pandemia que o principal motivo da contratação do Fred era até muito mais comercial, de marketing, do que qualquer outra coisa. Questão de alavancar a bilheteria, né, para tentar, pelo menos, no mínimo, deixar no 0-0 ali aquela operação do Maracanã, aumentar o número de sócios torcedores. Será que isso tudo vai ser possível nos próximos meses? Diria até no próximo ano? Só o tempo vai dizer. Tempo. Antes da gente ouvir mais o Douglas, eu quero pedir para você, com muita humildade, se você gosta do nosso conteúdo, curte aqui a Confraria Tricolor, para curtir esse vídeo aqui, ativar as notificações para sempre receber as nossas produções aqui, e também se inscrever nos canais do Netflu, Explosão Tricolor e Flu News, pessoal. Dá esse like aí, ajuda a gente pra caramba, fortalecendo sempre a mídia independente do Fluminense. Diga lá, Douglas. Então, Vinícius e Leandro, eu acho o seguinte, cara, eu discordo assim muito do Vinícius quando ele fala que não se preocupa em relação aos valores, tá? Porque eu coloco da seguinte forma, vamos supor que o Fluminense hoje tem os 400 mil para investir no Fred. Porém, é o que eu volto a sempre falar, eu sou um cara que contrataria o Fred para ontem, assim. Mas foi como o próprio Leandro falou, se você olha para o mercado, nenhum outro clube demonstra interesse em querer o Fred. Então o Fluminense tem isso a seu favor. O presidente Mário Bittencourt pode jogar isso a seu favor, pode falar, Fred, olha só, os 400 deixa de lado. Você hoje está um cara sem mercado. E aí tem que ser franco, gente. A verdade é essa, tem que jogar limpo. Você é um cara sem mercado, você quer voltar para o Fluminense deseja o seu retorno, só que o que a gente pode te pagar é 150 mil, 200 mil. E aí, se o jogador aceita, vem para o clube. Se não aceita, o presidente está com total crédito por tudo que vem acontecendo, de chegar para a torcida e falar, a gente ofereceu uma proposta, colocou no teto onde o clube pode pagar, só que o jogador não aceitou. Simples. Para mim, a coisa Douglas, simples. Oi, só fazer uma observação, que você iniciou falando que não concordava comigo quando eu falei que eu não me preocupava com a questão financeira. Na verdade, acho que você não entendeu no sentido que eu falei. Né? Essa questão financeira, na verdade, eu sempre comentei sobre isso. Só que é uma coisa que, a partir do momento que o presidente do clube chega e fala
que está dentro do orçamento, que ele não cometerá loucuras, não sei o quê, eu estou passando a bola para o presidente. Eu estou falando, ó, o presidente está falando que não tem problema. Entendeu? Então, agora, ao mesmo tempo que eu estou falando que o presidente fala que não tem problema, que dá para bancar o salário do Fred, que, quer dizer, que só vai contratar o Fred dentro da realidade financeira do clube, né? E a gente, pelo menos é que chegou aí, que seria de 400 mil o salário, a gente realmente não tem um número oficial, mas supondo que seja 400 mil, eu acho alto sim, mas se for isso aí, o presidente aceitar, cara, eu não vou discutir, entendeu? Eu tenho uma visão sobre a parte financeira do Fluminense, já falei isso 1 milhão de vezes, mas é só isso que eu queria deixar bem claro. Não, então, às vezes eu me expressei mal. O que eu quis dizer é o seguinte, se o presidente hoje, ele tem como jogar, mesmo que ele tenha esses 400, e a gente está trabalhando em cima desses 400, como você lembrou, ainda não é oficial, mas é um número que foi divulgado, assim, informalmente. Então, mesmo que tenha esses 400, eu vejo como erro investir todo no Fred. Eu acho que o Fluminense, o presidente do Fluminense hoje, tem como negociar e jogar para baixo isso, pelos motivos que eu falei. O cara está sem mercado, talvez nenhum outro clube aceitaria. Então, e a torcida, por tudo que aconteceu, pelas declarações do Fred, pelas declarações do Mário, se o Fred chega e não vem para o Fluminense, o Mário tem total crédito de chegar e falar: a gente foi ao máximo, ofereceu tudo que o clube podia, mas o jogador não quis. Pois é, amigo, só para fazer, eu tenho alguns argumentos que eu acho que é importante, o debate é salutar. Mas, por exemplo, o Fluminense acabou de divulgar uma ação para que a torcida ajude os funcionários, porque o Fluminense não tem condições. Então, como é que um clube que pede para a torcida doar R$ 3,50 para sócio e R$ 7,00, porque não consegue pagar, vai pagar 400 mil para o Fred? Isso não entra na minha cabeça. Entendeu? Isso, para mim, não é responsabilidade financeira. Aí o Vinícius, eu entendo quando ele fala, se o presidente disse que tem, bota na conta dele. Mas tem, será que tem mesmo? Por que então pede, se tem 400 mil para poder pagar para o Fred, por que tem que pedir R$ 7,00 para a torcida para poder pagar os funcionários para dar 130? E aí, Leandro, É um contrassenso. Acho que vem outro agravante, é o que acontece. Aí fecha com o Fred por 400. Aí chega mês que vem, por exemplo, o salário atrasa. Só que aí o pessoal, como vocês vêm falando, aí o pessoal fala que a gente é do contra. Aí o Mário vai vir e vai falar, pô, mas aí tem muito jogador que faz gestão passada. Tá, tudo bem, tem muita gestão passada, mas também tem da gestão atual. Então, a partir do momento em que você oferece 400 mil para um jogador em fim de carreira, você não tem mais o direito de atrasar nenhum salário. Mesmo que já tenha... Talvez o Fred já venha com a cabeça assim, já pensando o seguinte, ó, Fred, vai demorar um pouco para você receber. Lá no final do ano, caso o futebol retorne em julho, a gente recebe uma pancada da Globo, né, que é aquela parte final das cotas, que é aí vem com premiação também da colocação no Campeonato Brasileiro, tudo. Só que aí é aquela coisa, né, gente? Ficar contando com isso tudo, a questão da premiação, se eu não me engano, até mudou esse ano. Parece que os 4 últimos também vão receber, né, um valor, não é muito alto, mas vão, até o ano passado não recebiam. Pô, inacreditável então, isso. O que acontece? Isso aí também você não vê em nenhum outro espaço, só vai ver aqui. Ó. Os clubes vão ter um sério problema de fluxo de caixa. Né? Às vezes eu vejo aí o pessoal comentando emocionado aí em Twitter, em Facebook, né? O pessoal se emociona fácil. Qualquer coisinha é uma coisa que parece a Taça Libertadores da América. Então, gente, todos os clubes, inclusive o Fluminense, claro, vão ter um sério problema de fluxo de caixa. Eles receberam, ou vão receber agora, uma parcelazinha da Globo aí, só que o grosso meio só vai vir no final da competição, de uma competição que nem começou ainda, que a gente não sabe nem quando vai começar. E outro ponto que eu vou botar aqui, para o pessoal que está assistindo, ainda vai assistir, e até para os 2 amigos aí, o Leandro e o Douglas. Quem é que garante que a Globo vai conseguir honrar com esse contrato que tem atualmente com os clubes? Vocês já pararam para ver como é que está a publicidade na televisão aberta da Globo? É só pelo menos aqui no Rio de Janeiro, aqui, que é onde a gente mora,
é só supermercado, Guanabara, promoção de sabão em pó, não sei o que. Meu amigo, se tá ruim pra gente, tá ruim também pra Globo, pra todo mundo. Então, será que a Globo. Será que. Quantas. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Leandro, você manteve seu PFC ou cancelou? Bom, negociei com a NET, claro, que é a operadora, e eu vou ficar 2 meses sem pagar. Isso aí, Douglas. Eu já tinha cancelado. Eu cancelei em março. Logo depois daquele jogo contra o Vasco, eu senti que realmente a coisa ia ficar longa. Falei, eu vou tratar de cancelar. E ainda pedi um desconto na minha mensalidade de TV a cabo aqui, Wi-Fi e tudo. Ganhei 50% de desconto. Se eu não estou praticamente sem receber, nada mais justo, né? Eu já vou ter que queimar reserva minha, então eu quero manter, né? Mas, então, gente, isso aí vai ser. Já eu conheço vários amigos, pessoas até com condições financeiras boas, todo mundo cancelou ou fez acordo, como o Leandro fez aí. Então, o impacto na Globo vai ser violento. Então, é uma coisa que ninguém comentou isso ainda, levantou essa questão, mas será que a Globo vai conseguir honrar esse compromisso com os clubes? Será que ela não vai chamar os clubes para conversar, falar, gente, ó, tá ruim, entendeu? Tá ruim e a gente vai ter que negociar aí. A venda de pay-per-view despencou, muita gente saiu, não há perspectiva de voltar, porque muita gente desempregada. Tem uma série de fatores aí, isso aí eu estou falando um fator, fora questão de portões fechados, de quadro de sócios despencar, né? Porque por enquanto o pessoal está na resistência, está naquela coisa de sensibilidade, só que daqui a pouco o bicho vai começar a pegar para valer no bolso de todo mundo, entendeu? Já tem gente queimando reserva porque já está sem receber nada. Então, gente, assim, a gente tem que pensar nisso tudo. Não, é verdade. Em relação a Fred, eu vejo muita gente fazendo comparação, Vinícius, Douglas e amigos. Ah, mas você não quer o Fred, então você quer o Felipe Cardoso? Pô, o Fred com uma perna só é melhor do que, sei lá, o Lucas Barcelos. Meu amigo, se a comparação é com esse jogador, não precisa nem trazer o Fred. Você vai aqui no mercado sul-americano e tira um camisa 9 de um time médio. Não precisa trazer o Fred por 400 mil. E é 400 mil por ação do Paulo Brito de salário fixo. Fora, ainda tem gatilhos que vão aumentar com o número de sócios, com quantidade de gols marcados e tal. Eu não sei exatamente o contrato, até porque ele ainda não existe, mas de boca verbalmente é isso. O Fred vai ganhar no mínimo 400 mil. Então, assim, se o parâmetro são esses jogadores ridículos, não precisa trazer o Fred. Claro que o Fred é muito melhor do que esses caras, mas você não precisa gastar tanto com ele se o parâmetro são esses jogadores. Eu vejo muita gente falando isso. Ah, mas vocês não querem o Fred, mas preferem o Felipe? Pô, claro que não, cara. Óbvio que não. Ninguém é maluco. Agora, o que a gente está pedindo aqui, pessoal, é responsabilidade. É só isso. Eu respeito todas as opiniões de quem quer o Fred, porque a maior parte delas envolve o lado passional. Ele é o maior ídolo de muitos. É o maior ídolo de muitos da história do Fluminense. Os jornalistas fizeram recentemente, né, o Globo divulgou, inclusive eu participei dessa eleição e coloquei o Fred como o segundo maior ídolo da história do Fluminense, e acabou sendo o Castilho primeiro, que é para mim o Orconcura, e depois o Fred, cara. Isso a gente não pode discutir, ninguém vai pagar a história do Fred, mas as pessoas estão achando que vai vir quem Fred, cara. O Fred que está vindo não é nem próximo do Fred que saiu, que já não estava. O Fred que saiu do Fluminense em 2016 já não era o mesmo Fred. Esse é o ponto. Agora, respeito todas as opiniões, respeito quem quer o Fred. Ele vai ser contratado pelo Fluminense, independentemente do que a gente quer ou não. Vai botar a camisa, vou torcer para dar certo. É isso que fica. E fala do Fred, a audiência aumenta, né? Impressionante. Encerrar, acho que o ponto principal do Fred, além do salário que a gente já discutiu, é o que você falou, da idade. Por mais que eu ache que o pessoal da frente tenha a idade ainda muito abaixo, o Fred... E aí foi o que eu falei, uma apuração já desde o final do Brasileiro. Eu já tinha essa informação que o Fred já tinha um acordo para voltar para o Fluminense. O Mário desmentiu, mas desde o ano passado que o Mário e o Fred já sabiam que o jogador ia vestir a camisa do Fluminense esse ano. E aí o erro não é, para mim, tá? Não é trazer o Fred. O Fred já estava palavrado com o Fluminense desde dezembro, no mínimo, desde dezembro.
Perfeito, perfeito. Esse acordo para a gente já tinha um Fred já está contratado desde o dia 8 de junho de 2019, dia da eleição do Fluminense, desde o do Isso início é um da noite, projeto quando do saiu Mário. entendeu? Isso aí Exato, exato. o Fred, eu estou vendo os comentários, as pessoas realmente não entendem, né, o nosso ponto de vista. A gente está aqui realmente para fazer uma análise geral. Né? Eu tenho formação de finanças, ligada a finanças e de tudo, então não tem como, seja para contratar um Pablo Diego ou um Fred, eu sempre vou, além da parte técnica, que aí vai dar a opinião de cada um, né, de noção de cada um que tem de futebol, e a parte financeira, que eu tenho uma noção sobre isso. Realmente o momento do Fluminense é incompatível você fazer esse tipo de contratação. Mas se o Mário está garantindo, beleza. Aí o pessoal começa a falar: quem não quer o Fred merece o Lucas Barcelos, Felipe Cardoso. Gente, pô, vocês então não acompanham os sites aqui. Porra, quantas vezes a gente cornetou a renovação do Igor Julião, do Pablo Diego, essa questão de time sub-23, a gente chegou a realizar vários questionamentos, pô, até que ponto vale a pena você manter, porque se você pegar o salário dessa galera toda, você de repente teria 2 jogadores competitivos para o time profissional para chegarem e serem titulares do time, né, cara? Até para você arriscar um Fred e tudo. Hoje, pelo menos da minha parte, gente, o pessoal que me acompanha às vezes tem dificuldade, né, Gigi? Ou eu não consigo passar a mensagem direito, mas quando eu analiso, a parte financeira pesa muito, porque a situação do Fluminense não é nada boa, todo mundo sabe disso, né? Então, só para deixar isso claro. Vamos então encerrar o programa, já passamos de 1 hora, com o assunto sub-23, pode ser? Porque a gente divulgou uma matéria ontem de que estava quase certo do time sub-23 encerrar, mas o Fluminense lançou uma nota oficial hoje, acho que os amigos reproduziram também, de que o sub-23 está mantido, mas que dependendo do parecer da CBF pode ser suspenso temporariamente. Mas, segundo a nota oficial do Fluminense, o time sub-23 ele está mantido. Então, todos aqueles jogadores que não são utilizados pelo profissional, como é o próprio caso desse menino que falaram agora, o Lucas Barcelos, o Wesley, o César do Sub-20, me ajudem, Luan, Calegari mesmo, né? Não sei se o Calegari subiu. Calegari, Paulo Vitor, Nascimento. Nascimento, enfim, todos esses, então, segundo o clube, vai ficar. Opinião de vocês? O garoto que foi contratado, que foi do Corinthians, estava lá fora na França. Matheus Cassini. Também chegou a ser contratado e tudo. Falaram que não ia contratar, né, jogador do Sub-23 e foi contratado, né? Queria que vocês falassem sobre essa, por enquanto, oficialmente, a manutenção do projeto Sub-23 para a gente encerrar o programa hoje. Eu vou falar aqui rápido. Isso já resolveu aí, né? Isso já resolveu. Assim, se o clube tivesse dinheiro... Não, eu acho que diante de tudo que está ocorrendo, né, o Fluminense ficou agora numa situação muito desfavorável. Né? A gente tem que esquecer até essa questão de sub-23. São jogadores que agora fazem parte do elenco profissional. Porque, se eu não me engano, até a categoria de base, assim, mesmo que retorne ao futebol profissional, acho que a categoria de base não volta também tão cedo, não, né? Eu acho que vão abrir uma exceção para o profissional, pelo que eu já andei lendo, o futebol feminino, por exemplo, é só ano que vem, olhe lá, né? Pelo que foi noticiado. Então, esse projeto Sub-23 é óbvio, aí já não é nem questão de Fluminense, não vai haver calendário para isso, não vai haver condições para isso, então é um projeto que eu acho que já acabou, né? Por mais que o Fluminense tenha se manifestado hoje de forma oficial, falando que o projeto está mantido, mas a categoria em si no futebol brasileiro tão cedo, né? Então a gente não sabe nem como é que vai ficar a situação do profissional, que dirá do Sub-23. E aí o Fluminense fica aí com mais uns 10, 12 jogadores, se eu não me engano, alguns da base, aí já é de casa já, agora outros que poderiam ter sido emprestados no início do ano, não foram, o Fluminense acabou ficando com eles, e agora é mais uma despesa aí para o Fluminense ficar, porque você não vai conseguir
emprestar esses jogadores agora e nem tão cedo para os outros clubes. E você também fazer uma rescisão agora com eles, mais problemas trabalhistas aí pela frente aí. Então, ficou uma situação bem complicada para o Fluminense. E também você rescindir contrato agora, até diante da política que o Mário vem mantendo, de tentar fazer o máximo de honrar os compromissos e tudo, né? De não ser o único clube que não demitiu ninguém e tudo. E isso aí é legal também a gente destacar isso. Então, agora vamos ver até onde isso vai se sustentar. Eu também vejo mais ou menos por esse ponto, foi o que eu falei. Eu acho que o Vinícius já resumiu tudo. O erro foi lá na criação, que é o que a gente já debateu aqui. Quando você é um clube que tem dinheiro, e aí é o que eu cito sempre, você é um Flamengo, você é um Palmeiras hoje, que tem dinheiro em caixa, você põe ali um sub-23 para testar um jogador, testar outro jogador. Agora, quando você é o Fluminense, que não consegue, a gente tem que ser realista, não consegue formar um time principal. Se você parar para ver qual é o time principal do Fluminense hoje, o Fluminense precisa de lateral, precisa aí, no mínimo, de mais um atacante, precisa de um meia armador, mais um meia armador. Então, assim, o Fluminense ainda não conseguiu montar o seu time principal. E aí você já pensa no sub-23? Então, acho que o erro foi no planejamento. E aí, quando você vem para o cenário atual, cenário de pandemia, e aí é o que a gente fala, você está tratando um indivíduo humano. Como é que você chega para um cara agora que você contratou ali no início do ano e fala, olha, o seu serviço não serve mais, você está dispensado. Então, realmente, eu vejo também por esse ponto. Não tem cabimento dispensar agora. Mas, a partir do momento em que você não consegue arrumar datas para o futebol profissional, como é que você faz para encaixar o sub-23? Então, o Fluminense meio que ficou no beco sem saída. Claro que ninguém iria imaginar, né, após a formação do time sub-23, que iria acontecer uma pandemia, né, a maior do último século, né? Claro que o Fluminense, todo mundo foi pego de surpresa. Mas a gente alertava também que o sub-23, além do argumento de que vocês colocaram, que eu concordo, que se a gente tem dificuldade de pagar salário, você vai manter mais 15 jogadores sob contrato. Hoje o Fluminense, o elenco profissional, deve ter mais de 40 jogadores sob contrato por conta do sub-23. Então, por esse prisma, a gente pode analisar dessa forma. Agora, qual é o calendário do sub-23? Quanto tempo vai jogar o time sub-23? Ainda não existe. Ele tem um campeonato dessa categoria, mas que dura 2 meses. Então, você vai fazer um contrato de 1 ano com esses jogadores para jogar 2 meses? Eu não vejo muito sentido nisso. Tanto é que eu até brinquei, eu comparei eu falei que esse sub-23 do Fluminense parece um Samorim caseiro. Você coloca um monte de jogador ali, e vamos combinar, tirando os meninos do sub-20, né, parece que tem categoria, eu vi alguns jogos da Copinha, como o André, o Calegari. Luan, bom zagueiro. Parece que é promissor o Calegari. Sim. Isso aí tem uma garotada boa ali. Né? O Isney, que já tem mais, acho que são 23 anos. O próprio Felipe Cardoso contratado, Lucas Barcelo, Nascimento, Paulo Vitor, jogadores que não são tão novinhos assim, já tem mais de 22, 23 anos. Por que você mantém esses caras sob contrato? Você acha que eles vão evoluir jogando no sub-23? Tudo bem, se o argumento é esse, eu não vou discutir. É uma visão, por mais que eu discorde. Não, a gente acha que esses caras aqui no sub-23, o Fluminense vai conseguir colocar como vitrine, a gente vai fazer uma venda com eles. Beleza, ok. Mas analisando tecnicamente, será que é possível conseguir isso? Por que não, ao invés de você manter esses caras sob contrato, pagando salário, mesmo que baixo, você não empresta ele para um clube da Série B, um clube da Série C, você mantém o cara em atividade, jogando no campeonato nacional, e racha o salário. Como eu falei, não deve ser um salário muito alto. Esses caras devem ganhar 20, 30 mil reais. Né? Então você pode dividir esses custos. Mas aí que está o problema, Leandro, os clubes não aceitam. A gente viu agora, o Caio estava emprestado, teve mais não sei quem emprestado, os clubes devolveram. Mas eu não sei qual o motivo da devolução. Não sei se foi técnica. Mas o que eu quero dizer Mas então, acho que alguns desses empréstimos aí, eles eram apenas para os campeonatos estaduais, né? E aí, como ficou esse ponto de interrogação e tudo, os caras quiseram se livrar, né? Vai renovar para pagar salário sem jogar? Não tem como. Não, pois é, né? Mas aí o Fluminense queria. Isso que não dá para entender. Aí você renova o contrato do Pablo Diego. Assim, é difícil de entender. Por que você renova, por exemplo, o Igor Julião?
né, que é um cara que tem até uma estima, porque temos visões políticas parecidas, acho um garoto muito inteligente, mas eu acho que como jogador de futebol, acho fraco. Ele já teve o contrato renovado várias vezes, não só já teve contrato renovado pela gestão do Peter, do Abad e do Mário. Nunca apresentou um grande rendimento. Já atuou emprestado no ABC de Natal, já foi para o Samorim, já foi para os Estados Unidos, voltou. Ele tem 25 ou 26 anos. Por que o Fluminense renova o contrato infinitamente com esse tipo de jogador? É difícil, cara. Então, o que a gente espera é um pouco mais de bom senso, né, e explicação. E para essa explicação, acho que eu já posso falar aqui por nós três, o presidente Mário Bittencourt vai atender os 3 sites separadamente, né? A proposta, como a gente tinha dito aqui, era o Mário estar aqui na confraria, ele respondeu os questionamentos meus, do Vinícius e do Douglas, porém, o Mário não aceitou. A alegação é de que ele não gostaria que fosse uma espécie de entrevista coletiva, ele quer algo mais tete a tete, pergunta e resposta a um jornalista com ele. Eu discordei, foi o que eu falei para a assessoria do Fluminense, mas óbvio, respeitei. E aí ficou combinado de o Mário atender separadamente os 3 sites. A gente não entendeu, né, pessoal, porque não seria muito mais fácil o Mário fazer isso com uma data do que fazer 3 datas? Às vezes fica uma coisa até maçante para o torcedor. Mas, enfim, eles preferiram assim. Então, o Mário vai responder os nossos questionamentos a datas ainda a serem confirmadas, e eu acho que vai ser algo muito produtivo para os 3 sites. E é isso. Eu vou encerrar o programa, pessoal. Se o Vinícius e o Douglas quiserem dar algum detalhe final, fiquem à vontade, por favor. Eu só queria lembrar, né, o Leandro e Vinícius, que o torcedor tem que ver que nós somos torcedores, claro, óbvio, estamos aqui com a camisa do clube, mas nós também somos imprensa. E um dos papéis da imprensa é fiscalizar. E alguma dessas fiscalizações vai acontecer de ter alguma matéria que você não goste. Mas aí cabe a você saber separar o seu amor do clube e o que estão fazendo de danoso ao clube. Então, assim, o nosso trabalho é fiscalizar e fazer os questionamentos. E é isso que a gente procura fazer. Só respondendo o Jackson aí, sim, a gente vai ouvir. Vocês podem mandar as perguntas para a gente que a gente vai selecionar sim. Não, com certeza. Fala, Vinícius. O Douglas foi perfeito aí na colocação dele sobre o nosso papel. É isso tudo aí que o Douglas realmente falou. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que grande parte não gosta de ler, não gosta de detalhes, quer uma linhazinha só de notícia, quer que seja muito objetivo. Isso é também isso já é coisa da internet mesmo, né? Twitter, às vezes 2 linhas ali já transforma, faz uma revolução, né? Dentro de uma torcida, de uma sociedade, de um país, de tudo. Então, parabéns aí, Douglas, pelo comentário. E eu queria falar também o seguinte: para a torcida não esquecer o passado, valorizar a história, os ídolos. Eu tenho visto aí várias lives. O Netflu trouxe o Deco, o Flu News fez live agora com 2 caras gigantes da história do Fluminense, de 2 gerações aí, o Ricardo Gomes e o Edinho, que queiram ou não, o pessoal, por mais que implique tudo, mas, gente, o meu pai, que já não está mais aqui, infelizmente, meu pai hoje estaria com 75 anos de idade. Era fãzaço do Edinho. E todos os coroas aí de acima de 60, de 55, são muito fãs do Edinho. O Edinho representou uma geração inteira. Entendeu? Aquele título de 80, o Fluminense com um time de garotos. O Edinho ali comandou aquele time com o Cláudio Adão e tudo. O Fluminense foi campeão em cima do Vasco, com o gol do Edinho. O Edinho era a raça, entendeu? Então, esquece o Edinho comentarista e olha para a história dele no Fluminense. Procure pesquisar. Onde que eu estou querendo chegar com isso? O pessoal fazendo lives aí só com gigantes da história do Fluminense. E aí eu vejo aí uma audiência baixíssima. E isso me entristece muito, porque mostra que realmente o nível cultural do brasileiro
ele tende a não valorizar a história, a deixar o passado para trás. Mas aí quando o cara anuncia a morte do cara, o cara, oh meu Deus, nosso grande ídolo, não sei o que, pô, em vida vocês estão tendo a oportunidade de ver uma live com Ricardo Gomes, com Deco, com Edinho, com Paulo Vitor, que tá fazendo uma atrás de outra, e eu não vejo nem às vezes 500 tricolores visualizando aquela live, e isso me entristece. Reprise de domingo, de 95, aquilo foi uma aula para os mais jovens, que falam que às vezes a gente fica de mimimi, que a gente é ranzinza, que a gente é muito exigente. Galera, eu tinha 17 anos naquela época. Aquele time do Fluminense ali era chacota no início daquela temporada. Só jogador renegado. Mas teve ali uma gestão, teve um treinador que soube conduzir, teve um puta de um líder que foi o Renato Gaúcho, que tirou dinheiro até do bolso para ajudar funcionário, até jogadores e tudo. Isso é que a gente quer ver. E aquilo ali que vocês viram, o pessoal que de repente não viu, o pessoal mais jovem, aquilo que vocês viram na reprise de domingo agora, do último domingo, aquilo é o verdadeiro Fluminense, entendeu? Contra tudo e contra todos. Um time com as suas limitações, mas que, porra, encarava qualquer um. Por muito pouco não conseguiu chegar até a final do Campeonato Brasileiro, por causa de um jogador, né? Que foi aquele Alê, zagueiro. Mas por muito pouco aquele time ainda não alcançou a final do Brasileiro e com chances até de conquistar um título brasileiro. Então, gente, aquilo era o Fluminense, entendeu? Não tinha grandes craques, nada, mas os caras tinham atitude e postura, sabiam da grandeza disso aqui. Aquilo era Fluminense. Então, vocês têm que aprender a valorizar a história, a dar essa moral para quem já fez história, para quem construiu a história do Fluminense, para quem deixou o Fluminense ainda maior do que ele já é. É isso. Valeu aí, galera. Saudações tricolores. Sei que o tempo está esgotando, só queria complementar o que o Vinícius falou, acho que é muito importante, eu já falei até isso no programa que a gente tem do Flu News aos domingos, que é o Na Torcida, que é o seguinte, o torcedor tricolor sempre reclama que o Fluminense não tem espaço nas chamadas grandes mídias. E aí a gente aqui no meio da pandemia, a gente vem se reinventando, vem se desdobrando para trazer o conteúdo de Fluminense para o torcedor. E o que a gente espera em troca é que o cara acompanhe. E aí, como o Vinícius falou, a gente procura trazer um Edinho, procura trazer um Ricardo Gomes e, de certa forma, né, fica ignorado pelo torcedor, pelo número que assiste e pelo número que tem de torcida do Fluminense. Eu acho que isso vem acontecendo em todos os sites. Então, o que adianta você passar o ano todo, a vida toda, reclamando que o Fluminense não aparece na Globo, no Sport TV, e quando a gente traz os caras para cá, quando a gente procura trazer um conteúdo para o torcedor tricolor, ele simplesmente ignora. E aí é o que eu falo sempre, tem alguma coisa que não gostou? Chega, na boa, e, acho que vocês poderiam melhorar isso. Dialoga de forma contundente, sem agressividade. Use a sua explanação, reclame de forma legal, que a gente vai sempre buscar melhorar para agradar o torcedor. Mas só que o torcedor do Fluminense tem que comprar o barulho. Só mais 30 segundos aqui, Leandro. Só mais 30 segundos, rápido. Porra, cara, live com Ricardo Gomes, Deco, Edinho, porra, audiência baixíssima. Aí chega a Globo, mete uma matéria com entrevista com o Rainer e dá milhares de acessos. Parei. É que eu não tenho papel aqui que vai fazer igual o Gerson, vai rasgar tudo aqui, ó. Parei. É isso aí, ó. Chamar o Magno Navarro para imitar o Gerson aqui. Eu concordo com vocês, amigo. Eu acho que falta isso mesmo. Eu acho que é porque, como o cara não viu, a tendência natural é ignorar. Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que você tinha que aprender, né? Você tinha que ver quem é esse cara. Pô, quem é esse cara aqui? Eu vou ver o que ele tem para falar. Esse cara fez isso. Eu gosto. Sempre que possível, eu estou acompanhando. E é o que eu sempre falo. Eu acho que a gente tem que fortalecer. Aqui estão 3 representantes. Nós não somos os sites. Tá? Eu não sou o Netflu. O Vinícius não é o Explosão e o Douglas não é o Fluminense. Nós somos representantes desses sites. Esses sites servem ao torcedor do Fluminense. E são sites independentes do clube. O que isso quer dizer? A gente sobrevive com o nosso próprio esforço. É com a audiência que vocês dão para a gente, é com os banners, enfim, com as campanhas publicitárias que aparecem. Ponto. A gente não tira dinheiro do clube, pelo contrário, a gente até fomenta. Quando a gente traz um Deco, traz um Ricardo Gomes, o Paulo Vitor, o Washington, que seja,
a gente está fomentando a história do Fluminense. E isso é muito importante. Eu acho legal vocês terem tocado nesse assunto para a gente encerrar esse papo. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Vinícius, ao Douglas por esse papo. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu me sinto muito satisfeito em fazer essa resenha aqui com a galera. E espero aqui a próxima quinta-feira. Grande abraço, Douglas, Vinícius. Valeu. Saudações tricolores. Sempre. Tamo junto.